E aí, pessoal, tudo certo? Então, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre NAT, que é o tradutor de endereços de rede, Network Address Translation. De onde vem esse conceito, pessoal, e qual é a relevância dele ainda hoje nas aplicações de redes e internet, tá? Inicialmente, o conceito inicial da internet dizia que todas as máquinas conectadas, né, à estrutura de internet, elas deveriam ter um endereço IP único. No caso, nessa época, o IPv4. E o que acontece? Então, todas as máquinas estariam ligadas, né, através de roteadores nas suas redes locais, nas suas subredes e ligadas nas redes de internet. E como cada máquina teria o seu endereço IP, né, o seu servidor, mas principalmente o endereço IP fixo para cada uma, seria muito tranquilo dessas máquinas se comunicarem. Só que o que aconteceu com o tempo, né? Com o aumento do número de máquinas, de servidores, de equipamentos ligados à internet, a gente chegou a uma escassez dos endereços IPv4, né, que são limitados a 2 na 32 endereços. Então, como esses endereços eram insuficientes para todos os clientes que queriam acessar a internet, se criou então uma outra abordagem através do roteador, né? Se criou essa abordagem de NAT dentro dos roteadores para poder fazer esse complemento, digamos assim, aos endereços IP. Mas qual é o conceito central, então, do NAT? Primeiro, pessoal, a gente vai ter uma rede local, né? Cada rede que a gente vai ter nas residências, nos prédios, vai ter uma rede local, onde cada dispositivo tem um endereço IP local, 192, 168, 0, alguma coisa, né? Nesse sentido. E esses endereços são locais, ou seja, não tem como um dispositivo externo aqui na internet querer acessar esse endereço IP, né, da impressora, usando esse endereço IP aqui que está colocado, 9268, 9650, por exemplo. Uma vez que esses endereços aqui eles são locais e aqui fora não tem acesso através desse endereço IP. E quais são os problemas, né, pessoal? Bom, se essa máquina quer acessar um site na internet, como é que ela vai conseguir, qual IP, né, que vai ter que ser colocado nos datagramas para permitir que o servidor na internet possa responder para ela, né? Também, essa é uma questão. Então, como se resolveu esse problema? Cada rede local, cada subrede, cada dispositivo vai ter um endereço IP local, e esse roteador na internet ele vai ter um endereço IP externo, que vai ser fornecido pelo nosso provedor de internet. E esse endereço IP, então, é o endereço externo do roteador. Através desse endereço IP, outros equipamentos conectados à internet conseguem acessar esse IP e através desse IP conseguiriam, então, acessar essas máquinas. Porém, o roteador precisa fazer justamente a tradução de endereços IP. Para permitir o quê? Que dependendo do IP externo e da porta que um dispositivo externo está tentando acessar, ele direcione dessa porta para o endereço IP interno aqui. Então ele vai fazer uma tradução desse IP externo para um IP interno, dependendo das portas. E da mesma forma, quando um dispositivo interno na rede quer acessar a internet, ele vai tentar acessar um destino na internet, o endereço IP de destino, numa determinada porta. E essa requisição vai chegar no roteador e o roteador vai trocar, ao enviar para a internet, ele vai trocar o endereço de origem, que seria o 9268.962, pelo endereço externo do roteador, para permitir então que esse servidor na internet consiga mandar de volta, né, e percorrer os caminhos dos roteadores na internet. Então o NAT ele roda justamente dentro do roteador. A gente chama esse dispositivo de roteador, mas ele tem uma série de funcionalidades, né? Primeiro, ele é roteador, ele é um modem também muitas vezes, porque ele vai ter uma conexão com cabo coaxial, com linha telefônica, então ele tem que fazer essas conversões também, né, de meio físico. Ele vai ser um ponto de acesso Wi-Fi, ele vai ser um servidor DHCP que vai fornecer esses endereços IP locais para as máquinas, bem como as configurações de servidor DNS, de máscara de subrede, de gateway, IP de gateway, né? Ele vai ser um gateway, então permitindo ou não a passagem de algumas comunicações.
fazendo as conversões de protocolos. Vai agir como um firewall, porque a gente vai poder limitar, né, através do roteador, a entrada de alguns dispositivos na rede, ou permitir só que alguns dispositivos com MAC, números MAC cadastrados, possam fazer acesso, tá? Então, geralmente, esse roteador vai ter uma série de funções embutidas nele, para fazer o gerenciamento e segurança da rede também. E geralmente isso vai ser configurável através de um navegador, né? Então, quando a gente acessa o endereço IP do gateway, o endereço IP interno, que geralmente vai ser o 92.168.0.1, geralmente vai ser, ou 10.0.0.1, dependendo quais faixas de endereço que estão sendo usadas na rede local, a gente consegue acessar pelo navegador as configurações, tá? Desses vários recursos que o roteador vai ter. Mas enfim, o roteador ele vai ter então o NAT, que é justamente a função de fazer essas traduções de endereços IP internos e externos. Então, os endereços, as faixas de endereços privados, ou seja, locais que a gente usa, estão especificados nessa RFC 1597, que vão ser os IPs de 10.0.0.0 até 10.255.255.255, 192.168.00 até 192.168.255.255, né, que dá para botar até 65 mil máquinas aqui, dependendo da máscara de subrede, e 172.16 até 172.31 também pode ser usado. Então, geralmente, né, a gente sempre vai ver os endereços locais nessas faixas e geralmente vai configurar eles também localmente. E qual a vantagem de usar o NAT? Então, uma rede local que tenha 100 computadores, 10 mil computadores, vai conseguir acessar a internet apenas com um IP externo. Então, do ponto de vista do nosso provedor, ele vai ter que reservar para a gente o endereço IP externo, e a partir dele, todos esses equipamentos vão conseguir acessar, porque o NAT vai trocar as portas aqui, né, ou vai direcionar, vai criar lá na tabela uns roteamentos de acordo com as portas externas que a gente está usando, cada porta associada a um IP interno, tá? Beleza, então vamos dar uma olhadinha aqui nesse caso específico, tá? Então a gente tem uma rede local aqui, tá todo mundo ligado num switch. Os endereços internos aqui, ó, 92.168.11, 12, 13, 14 e 15 para cada uma dessas estações. Essas estações estão ligadas no gateway ou no roteador. Internamente aqui esse gateway, ele tem o IP interno 192.168.1.1. Então se lembrem que quando a gente falou de endereços IP e camada e endereço de camada de rede, pessoal, a gente falou que geralmente quando uma máquina quer acessar um servidor externo, ela vai fazer uma checagem do endereço IP e caso esse endereço IP seja externo à rede, através da máscara de subrede, se for externo, ele vai mandar, na verdade, esse datagrama para o gateway, né, para o gateway encaminhar. Então, esses dados vão chegar no gateway, né, na camada de enlace ali, através do endereço MAC de destino do gateway, vem para cá então, e no gateway o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai analisar o endereço IP de origem dessa requisição, a porta de origem, então, por exemplo, se eu quero acessar um site na internet, na porta 80, eu vou botar lá no meu datagrama TCP ou UDP a porta de acesso, né, que vai ser usado. Então, tanto a porta como o endereço de origem e destino vão chegar aqui no gateway, né, tanto a porta de origem, a porta de destino, tudo isso vai chegar aqui no gateway. O gateway vai olhar uma tabela e vai associar esse endereço IP a alguma determinada porta dele. E aí vai mandar essa requisição para a internet. E essa requisição na internet, que está indo numa porta de origem diferente, que é a porta de origem que o gateway botou aqui, vai para a internet e aí volta então a resposta, né, do servidor na internet, que vai chegar nessa mesma porta de origem. E aí o gateway vai olhar na tabela, vai ver a porta de origem e sabe que para aquela porta de origem está associada ao endereço IP interno, .11 aqui, tá? E aí ele consegue traduzir de volta aqui dentro e mandar para o endereço. Aqui tem um exemplinho justamente dessa tabela que o gateway vai guardar, pessoal. E outra coisa, né? Isso só funciona com TCP e UDP, a tradução NAT, justamente porque é necessário o uso das portas
que vão estar disponíveis ali, os 16 bits de portas, para poder permitir ao gateway então fazer essas traduções. Mas, por exemplo, ó, o gateway ele pode ter uma tabela de tradução interna nele, que vai ter os endereços IP das máquinas locais, ó, 11, 12, 13, 14, 15, e externamente ele vai associar esse endereço IP a uma determinada porta de origem, quando a gente está mandando uma requisição para a internet. Então, externamente, quando ele está mandando, ou quando o gateway manda então esse datagrama para o servidor que está na internet aqui, ele está mandando um IP externo diferente, ou seja, ele vai trocar na camada de rede o endereço IP e na camada de transporte ele vai trocar a porta, tá? E aí quando essa resposta chegar do servidor externo, ela vai chegar com um destino 6555 no gateway. E aí o que o gateway vai fazer? Ele vai olhar, 6555 eu sei que eu tenho que mandar para o IP interno 192.168. Então ele vai fazer umas trocas ali de endereços IP e portas na camada de rede de transporte e vai mandar de volta. Então basicamente o gateway vai analisar datagrama por datagrama para ver os IPs de origem, destino e as portas e fazer substituições ali. Para dar um exemplo um pouco melhor também, pessoal, dessa questão, vamos fazer um exemplinho aqui, ó, que é o seguinte. Nós temos então essa máquina, o 192.168.1.1. Esse aqui é o nosso endereço IP externo do gateway, 173.45.67.88, que é o IP pelo qual ele consegue acessar a internet. E vamos supor que a gente quer acessar então um site na internet, 173.194.42.147 na porta 80. Então esse cliente, ele deseja enviar um pacote para o IP 173.194.42.147 na porta 80. Então 4 etapas vão acontecer, pessoal. Primeira etapa, esse cliente, 192.168.1.11, ele vai encaminhar essa requisição para o gateway, tá? Então, olha só, o IP de destino ele vai colocar o site ou o servidor na internet que ele quer acessar, ele vai botar o IP de origem dele, vai botar qual porta ele quer acessar no servidor na internet e o aplicativo, a aplicação que está tentando fazer essa requisição, ela vai atribuir uma porta ali de origem só para poder receber de volta os dados. Então, isso aqui é criado dentro da máquina, tá? E ela vai mandar esse datagrama aqui para o gateway, tá? Usando o endereço MAC, né, na camada de enlace, ele manda para cá essa requisição. O que o gateway vai fazer, pessoal? O gateway vai olhar qual é o IP de origem e a porta de origem, e ele vai fazer uma substituição aqui. O que ele vai fazer? O gateway ele vai manter o endereço IP de destino do servidor e a porta de destino, só que ele vai colocar o IP externo dele, né, o IP que ele tem na internet, o nosso roteador, e vai associar uma outra porta, eventualmente, que na tabela do NAT vai guardar, então, para onde se chegar alguma coisa de fora nessa porta, para onde ele tem que mandar internamente. Então, na segunda etapa, o NAT substitui, então, o IP de origem local, né, pelo IP externo e também troca a porta, de acordo com a tabela. E aí, o que vai acontecer? Esse pacote vai ser enviado para a internet, o servidor na internet vai mandar de volta. E o que o servidor coloca no datagrama dele? Vai colocar o IP de destino, que é o nosso próprio gateway, o IP de origem do servidor, a porta de destino, 6555, foi a porta que a gente solicitou, né, quando mandou do gateway para a internet, e a porta de origem de onde estão vindo esses dados no servidor. Então, daí chegou do servidor para o gateway. Então, agora esse datagrama está no gateway, e o que o gateway tem que fazer? Ele tem que olhar essa porta de destino e consultar na tabela NAT dele qual é o IP local, que seria o 92.168.1.11. Ele sabe que é para essa máquina local, então ele vai substituir, ó, o IP de destino do datagrama quando ele está chegando na máquina e a porta que ele estava usando antes, né? Eventualmente, que era a porta que o IP de origem tinha solicitado, tá? Então o NAT vai fazer essa tradução aí e permitir então que várias máquinas possam acessar dados externos, tá? Bom, não tem muito mais informação, pessoal. O NAT ele ainda é um recurso importante para o IPv4, tá? Para o IPv6 já tem sido usados outros mecanismos, então a gente já está trabalhando com outra tecnologia um pouco mais avançada. Mas o que é importante aqui para a gente do ponto de vista da automação é que, em geral, a gente vai ter um IP
Quando a gente quer, por exemplo, fazer uma aplicaçãozinha pequena, remota, né, na nossa empresa ou na residência, geralmente no nosso roteador a gente vai poder fazer uma configuração de que toda vez que chegar uma requisição externa numa determinada porta, tipo na porta 8100, o roteador saiba que ele vai ter que mandar isso para um determinado IP interno local. Então a gente consegue abrir uma porta do nosso roteador, uma porta externa, através do IP externo, permitir que alguma aplicação acesse um servidor ou uma máquina ou um recurso que está na rede local através disso. Então muitas vezes nas configurações aqui a gente vai encontrar nas configurações do roteador o NAT, que é justamente para criar essas regras de endereçamentos locais e externos, tá? Para fazer esses roteamentos entre uma porta externa e um endereço IP interno numa determinada porta, beleza? Então isso aqui vai ser um recurso importante aí para a gente poder fazer pequenas aplicações e conseguir acessar uma máquina numa rede local, geralmente na nossa residência e tal. Claro que para isso o nosso provedor de serviços tem que disponibilizar um IP externo, tá? Pra gente. Muitas vezes esse IP externo varia toda vez que a gente liga, né? Não é um IP fixo, é um IP dinâmico, então troca. Mas em alguns provedores de internet a gente consegue alocar um IP fixo, e aí permite que o endereço IP seja sempre o mesmo na internet, e com isso a gente possa acessar então um servidor de uma empresa, por exemplo, remotamente, porque o IP geralmente vai ser o mesmo. Então tem várias formas de fazer um acesso externo, mas o NAT é um dos recursos que vai permitir então também isso. Beleza, pessoal? Foi uma aula um pouco mais curta também, mas se vocês tiverem dúvidas e sugestões, podem colocar aí, fazer comentários, dar feedbacks também. Se tiverem algum link complementar interessante para falar sobre o assunto, podem colocar aí. Curtam, compartilhem, sigam o canal também para dar uma força e ajudar a democratizar o conhecimento. E os materiais complementares estão na página pessoal aqui. Beleza, pessoal? Um abraço aí, até mais.